E aí pessoal, bora lá para mais uma gravação de aula sobre a disciplina de desenho hidrossanitário 2. Só recapitulando aqui sobre as duas últimas aulas passadas, nós enfatizamos a aula sobre as duas partes principais de um esgoto, onde a primeira parte é denominada como ramal de descarga, que é o famoso esgoto secundário, e ramais de esgoto, que são esgotos primários. Então, o esgoto é subdividido nessas duas etapas, nessas duas partes principais: esgoto secundário e esgoto primário, ramal de descarga e ramal de esgoto. Então, para finalizar a conceituação sobre as tubulações de esgoto, falaremos hoje sobre os tubos de ventilação. Esse tubo de ventilação ele é muito importante em toda instalação de esgoto, porque é a partir dele que ocorre o impedimento dos gases para dentro do ambiente, né? Então, ao invés de os gases entrar para dentro do ambiente, aonde está executada as instalações de esgoto, seja o banheiro, uma cozinha, uma área de serviço, esse tubo de ventilação vai absorver esses gases que iriam adentrar dentro da edificação nesses ambientes e vai transportar para a atmosfera. Então, quando uma edificação não contém tubo de ventilação nas suas instalações de esgoto, pode ocorrer a entrada dos gases, que é o mau cheiro, no interior da sua edificação, através de um ralo, de um chuveiro, de uma pia de um banheiro, de uma pia de uma cozinha, né? De um tanque de lavar. Então, são esses locais aí que são mais propícios de acontecer o surgimento desses gases, desse mau cheiro, desse odor. Então, eu tenho que ter obrigatoriamente, né, instalações de tubos de ventilações segundo a NBR 8160. Então, instalação de esgoto primário, eu tenho que ter tubo de ventilação. Esses tubos servem para aliviar os gases provenientes no interior dessa edificação. Eles absorvem os gases dentro do interior da instalação do esgoto primário, que são ramais de esgoto, e transportam para a atmosfera. Assim não irá causar mau cheiro no interior da sua edificação. Dentro do conceito ventilação, ela pode ser ramificada em ventilação primária e ventilação secundária. Vamos entender um pouco o que se trata da ventilação primária. Desde já antecipo para vocês que a ventilação primária ela só acontece quando eu tenho um tubo de queda. E eu só tenho um tubo de queda em edificações com mais de um pavimento. Só buscando a conceituação do que seria um tubo de queda, nada mais é que um tubo de esgoto vertical que serve para absorver os efluentes líquidos e sólidos dos pavimentos superiores. Então, se eu tiver um banheiro no pavimento de cima, no segundo pavimento de uma edificação, toda aquela instalação daquele banheiro vai ser direcionada para aquele tubo de queda. E aquele tubo de queda vai absorver e transportar aqueles efluentes líquidos e solo para o pavimento térreo. Então, repetindo, ventilação primária, ela só ocorre quando eu tenho um tubo de queda. E o tubo de queda só existe quando eu tenho edificação com mais de um pavimento. Então, dá-se a entender que a ventilação primária também irá acontecer apenas em edificações com mais de um pavimento, ok? Então, a definição de ventilação primária nada mais é que o prolongamento do tubo de queda acima da cobertura do prédio ou da edificação e cuja extremidade superior é aberta à atmosfera. Porque o tubo de ventilação, conforme eu falei anteriormente, ele vai absorver os gases no interior das tubulações de esgoto dos ambientes e vai transportar para a atmosfera. Por isso que eles devem ficar acima da cobertura, acima do telhado. Porque se ficar abaixo do telhado, ainda irá causar um mau cheiro na edificação, né? Então, o tubo de ventilador primário, que é a ventilação primária, ele deve ter um alinhamento reto e vertical e a extremidade do tubo deve ser aberta ao ar livre. Vamos olhar como é que funciona a nossa ilustração aqui do nosso desenhozinho. Aqui suponhamos que tem uma edificação com mais de um pavimento. E esse banheiro aqui, digo banheiro porque aqui eu tenho um lavatório
e aqui eu tenho um vaso sanitário. Então, possivelmente será um banheiro. Suponhamos que esse banheiro esteja num segundo, terceiro, no pavimento superior. Então, todo o esgoto gerado pelos esses aparelhos sanitários, eles devem ser transportados até o solo. Como o pavimento se encontra, essa instalação desse banheiro se encontra num pavimento acima do solo, ele deve ser direcionado, transportado para um tubo de queda. Então, esse tubo de queda vai receber esses efluentes de esgoto e vai transportar para o seu local específico. Então, percebe-se a importância de um tubo de queda num local, numa edificação com mais de um pavimento. Dando continuidade aqui. Percebe-se que do vaso sanitário, o tubo vai até aonde? Vai ser ligado diretamente aonde? O tubo de queda, que ele vai coletar e vai transportar para um local específico no solo. Aí aqui eu tenho o meu lavatório. A instalação de esgoto gerado aqui, ligado no meu lavatório, vai transportar os efluentes para um desconector. Falei também nas minhas aulas passadas o que seria um desconector. E deste desconector, percebe-se que a saída dele é ligada aonde? Na tubulação que sai do vaso sanitário. Então, a parte da saída nesse ponto do desconector e a chegada, que é o encontro, a tubulação do vaso sanitário, nesse trecho eu tenho outra tubulação sendo extraída dele. Essa tubulação, ela é denominada de ramal de ventilação e depois, posteriormente, coluna de ventilação. Mas qual é a diferença de ramal de ventilação para coluna de ventilação? Bem simples, pessoal. Quando vocês verem alguma denominação de ramal, seja de esgoto, de descarga, ramal de ventilação, nada mais é que tubulações horizontais, tá? Então, quando eu tenho tubulação de esgotos horizontais, são denominados como ramais. Aí por isso que origina-se o nome de ramal de ventilação, ramal de esgoto, ramal de descargas. Quando eu tenho os tubos colocados na vertical, ou eles podem ser coluna ou tubo de queda. No caso aqui de esgoto, é tubo de queda. Quando é para ventilação, é coluna de ventilação. Ok? Então, nesse trechozinho aqui da saída da caixa sifonada até a ligação no ramal de esgoto que sai do vaso sanitário, eu tenho a extração de outro tubo, que é o ramal de ventilação. Ele vem na horizontal, chamado ramal de ventilação, e depois dá continuidade pela coluna, que é o tubo vertical. Então percebe-se que nessa extração aqui eu tenho uma ligação complementar, que é a ligação de ventilação. Essa ventilação nada mais é que um alívio, dos gases gerados no interior do esgoto primário, do meu ramal de esgoto. Percebe-se tubo horizontal, ramal de esgoto ou esgoto primário. Tubo horizontal, ramal também, ó, ramal de descarga. Ramal de esgoto e ramal de descarga, qual é a diferença? O ramal de esgoto contém a presença no interior da tubulação os gases. Ramal de descarga não. Ramal de descarga não tem gases no interior dessa tubulação. Ela é protegida por um fecho hídrico, E o fecho hídrico aqui é promovido pelo desconector. Então toda tubulação que chega até meu desconector, ela é denominada como ramal de descarga. E a tubulação que sai do desconector é denominada como ramal de esgoto. Esgoto primário e esgoto secundário. Tá certo? E quando a partir da saída, do ponto de saída e o ponto de encontro, o ponto de saída do desconector até o ponto de encontro da tubulação que sai do vaso sanitário, eu tenho que ter a extração de um tubo de ventilação, porque os gases que são gerados no interior do ramal de esgoto, eles vão tentar voltar pelo desconector, tá? E pode acontecer alguma vez, eventualmente, que o fecho hídrico não venha suportar, não venha embarreirar todos os gases provenientes do interior dessa tubulação.
Se ele quebrar, se ele não conseguir impedir a passagem, o mau cheiro vai entrar pelo desconector e ele pode sair no ralo do chuveiro, no lavatório ou até mesmo na tampa da caixa sifonada, porque essa é grelhada, né? Tem uma abertura. Então eu tenho que ter um tubo de ventilação aqui, uma extração nesse ponto. Eu vou explicar mais à frente como é que funciona passo a passo. Cleberson, e a tubulação primária, como é que funciona? Nesse caso aqui, quando eu tenho uma coluna de ventilação propriamente exclusiva para uma tubulação de esgoto, aqui pode ser denominado como ventilação secundária. A ventilação primária nada mais é que ele faz o uso da ventilação no tubo de queda, tá? Então, daqui para cima eu não tenho mais nenhum pavimento, só tenho um tubo de queda. Percebe-se que nesse desenho ele deu continuidade no tubo de queda, não foi isso? Foi. Então, esse tubozinho aqui, ele vai passar até a sua cobertura e vai ficar aberto para a atmosfera. Então, os gases gerados no interior do tubo de queda aqui, ele vai ser direcionado para onde? Ele vai tentar voltar. Tem o fecho hídrico aqui, não vai conseguir voltar, não é isso? Aí ele fica circulando no interior dessa tubulação. Então ele vai percorrer o caminho mais fácil. Então ele vai até a cobertura. E como a ponta desse tubo aqui, ela é livre, aberta, esse ar vai ser dissipado na atmosfera. Então a ventilação primária nada mais é que quando eu faço o uso do meu tubo de queda como um tubo de ventilação. O tubo de queda, além de funcionar para transportar os efluentes sólidos e líquidos do esgoto, ele também tem a função de ventilação. Os gases que circulam no interior dessa tubulação vai sair pelo tubo de ventilador primário, que no caso é o tubo de queda. Ele tem a função de tubo de queda e de ventilação ao mesmo tempo. Ok? Já a ventilação secundária é formada por tubulações independentes do sistema predial de esgoto. O sistema predial, que eu falei agora há pouco, nada mais é que o tubo de queda, como ramais de ventilação e colunas de ventilação. Então, ramais de ventilação e colunas de ventilação é um exemplo de ventilação secundária. Ramais de ventilação, que seria ramais de ventilação? São tubulações de ventilação horizontais. E colunas de ventilação são tubulações de ventilação posicionadas na verticais. Além da ventilação primária, propiciada pelo ar que escoa pelo núcleo do tubo de queda. Esse sistema apresenta a ventilação secundária, propiciada pelo ar que escoa pelo interior das colunas dos ramais ou barriletes de ventilação. Explica novamente, falou 1 quilo, não entendi nenhuma grama. Vamos lá. Percebe-se que esse desenho é o mesmo desenho que anterior, que eu mostrei anteriormente, ó. Só que eu vou explicar melhor como é que funciona. Aqui eu tenho um vaso sanitário, do vaso sanitário eu tenho uma tubulação que sai, vai ser ligada diretamente aonde? Isso mesmo, tubo de queda. Todos os dejetos, todos os efluentes líquidos e gasosos gerados pelo aparelho do vaso sanitário, ele vai gerar um gás, né? Um odor, um mau cheiro forte. Então toda essa tubulaçãozinha aqui que sai do vaso sanitário, ela vai estar contaminada por gases, pelo odor. Se eu tenho a presença de gás e odor no interior dela, eu chamo de ramal de esgoto, que é a mesma coisa de que esgoto primário. Percebe-se que nele foi ligado diretamente para um tubo de queda. Esse tubo de queda vai absorver e vai transportar esses efluentes para o solo. Até aí tudo bem? Locais específicos, caixa de passagem, caixa de dispersão, fossa sumidor ou coletor público, quando a cidade tiver um projeto de saneamento básico, tá? Então já mostrei a saída do vaso sanitário, vou mostrar agora da caixa sifonada. Aqui em cada ambiente eu tenho que ter uma caixa sifonada. Mas Cleberson, por que deve existir uma caixa sifonada? Porque a caixa sifonada, pessoal, ela funciona como um tipo de desconector, né?
divide o esgoto primário do secundário. Tubulação que chega até o desconector é denominado como ramal de descarga, que é esgoto secundário, porque não contém a presença de gás no interior da tubulação. E a partir da saída da caixa sifonada até o encontro da tubulação do vaso sanitário, que é feita pela junção, esse trechozinho aqui vai ser poluído, né? Vai ser poluído pelo quê? Pela presença de gás no seu interior. Então, nesse trechozinho aqui, segundo a NBR 6118, eu devo ter uma extração dessa tubulação. Essa extração nada mais é que a colocação de uma segunda tubulação. Essa tubulação é denominada como ventilação, né? Então, a partir dela eu faço uma extração, né? Coloco uma continuidade aqui na vertical do trecho, né? Porque aqui está horizontal. Dou uma continuidade na vertical para que os líquidos gerados dentro da caixa sifonada não venham adentrar no tubo de ventilação. Por isso deve ter um prolongamento da tubulação na vertical. Aí depois eu venho para a horizontal. Quando eu tenho esse trecho na horizontal, é denominado como ramal de ventilação. Nada mais é por conta da sua posição. Aí posteriormente faço uma volta com o joelho e tenho uma coluna de ventilação, porque ele é posto, né? Essa tubulação ela é posta na vertical. Se é na vertical é coluna, se é na horizontal é ramal. Então aqui vocês percebem que a partir da extração do esgoto primário que sai da caixa sifonada, eu tenho que ter um sistema de ventilação a partir desse trecho, porque esse trechozinho aqui, ele é o mais fácil de ser quebrado, porque o mau cheiro vai tentar voltar, chegando aqui na caixa sifonada, ele não vai conseguir voltar. Por quê? Porque a caixa sifonada, ela contém um dispositivo próprio. Esse dispositivo é o fecho hídrico. Então aqui ele vai tentar voltar por aqui. Esse fechozinho aqui, este fecho hídrico, às vezes pode ser rompido, pode ser quebrado pelos gases. Às vezes ela não consegue impedir a passagem para o interior da edificação e assim pode adentrar. Então, como esse aqui é o elo mais fraco, eu tenho que ter nesse ponto um tubo de ventilação. Então, a partir desse trechozinho que sai da caixa sifonada, eu tenho que ter uma ventilação, porque a ventilação serve para aliviar os gases no interior dessa tubulação, desse trecho. Então os gases vão tentar voltar por aqui, não vão conseguir entrar por aqui. Então ele vai voltar para onde? Vai para o tubo de ventilação. Como o tubo de ventilação vai ser direcionado para acima da edificação, vai ficar posto acima do telhado, os gases vão sair para depois do telhado. Então todo esse gás gerado no interior da tubulação vai ser dissipado aonde? Na atmosfera. Ok? Se eu tivesse uma ventilação nesse tubozinho aqui, no tubo de queda, nada mais é que uma ventilação o quê? Primária, que nada mais é que o prolongamento do tubo de queda para acima da cobertura da edificação, acima do terraço. Então é denominado como ventilação primária, quando eu tenho um prolongamento do tubo de queda. Quando eu tenho uma única e exclusiva tubulação direcionada para a ventilação, ela é denominada como ventilação secundária. Então a partir desse pontozinho aqui, ramal de ventilação e coluna de ventilação, ela pode ser denominada como ventilação secundária, tá? Porque eu não estou fazendo uso do sistema predial de esgoto. Eu criei uma tubulação separada, um conjunto de tubulação independente, separada do esgoto, certo? Então é isso, pessoal. Ramal de ventilação, liga o desconector e o ramal da bacia sanitária na coluna de ventilação. Então aqui, ó, do desconector até o tubo da bacia sanitária, nesse trecho eu tenho que ter o quê? Um ramal de ventilação. Quando ele vai para a vertical, para acima do meu telhado, é denominado como coluna de ventilação. Vamos observar o exemplo 1 aqui em planta baixa de um detalhe sanitário de um banheiro, tá certo? Isso aqui, esse detalhezinho aqui é para uma edificação quando eu tenho mais de um pavimento. Ah, Clebson, mas quando é que eu sei quando em planta baixa, em projeto, quando a edificação tem mais de um pavimento? Quando apresentar esse elementozinho aqui, pessoal, ó, tubo de queda. Então, se no projeto eu tiver um tubo de queda,
de imediato eu sei que aquela edificação tem mais de um pavimento. Vamos entender como é que funciona essa instalação. Aqui eu tenho os seguintes aparelhos sanitários. Eu tenho um lavatório, vaso sanitário e tenho um ralozinho por conta do chuveiro, deve ser localizado no box, tá? Então, eu vou estudar primeiramente os elementos que chegam até minha caixa sifonada, ok? Do lavatório vai ser ligado aonde? A tubulação de esgoto para caixa sifonada. Tubulação que sai do ralo vai para onde? Caixa sifonada. Todas as tubulações aqui, pessoal, que chegam até a caixa sifonada, elas podem ser denominadas como ramais de descarga, que é o esgoto secundário, porque nessa tubulação eu não tenho a presença de gases, de mau cheiro, porque todo esgoto gerado pelo lavatório e pelo chuveiro não contém mau cheiro, porque no chuveiro apenas eu faço o processo de higienização, uma duchada, um banho, tomo banho, né? Então não causa mau cheiro. No lavatório, no mais, o que eu posso fazer é escovar meus dentes e lavar meu rosto, também não causa mau cheiro. Então todos os efluentes gerados pelos esses aparelhos sanitários, ele não causa mau cheiro. Então toda essa tubulaçãozinha aqui, ela vai estar isenta de gases no seu interior, ok? Agora eu vou deixar ela quieta um pouquinho aqui e vou analisar meu vaso sanitário. Do meu vaso sanitário eu tenho que ter uma tubulação única e exclusiva só para ele. Essa tubulação, ela não pode ser ligada diretamente a um desconector, tá certo? Ela deve ser ligada diretamente para um tubo de queda quando a edificação tem mais de um pavimento, ou pode ser ligada diretamente para as caixas de inspeção ou caixas de passagem quando a edificação é térrea, tá certo? Porque nessa tubulaçãozinha aqui eu tenho a presença de que nela? Mau cheiro, gases no interior dela. Percebe-se que a saída da caixa sifonada, ela é ligada diretamente à tubulação que sai do vaso sanitário. Se essa tubulação do vaso sanitário tem a presença de gás no interior dela, logicamente, essa tubulação que está interligada a ela vai estar o quê? Contaminada. Então todo esse trechozinho aqui vai ter o quê? Presença de gás no interior dela, tá certo? Esses gases não vão conseguir retornar nem para o lavatório e nem para o ralo do chuveiro, por conta que a minha caixa sifonada contém um dispositivo, que é o fecho hídrico, né? Já estou careca de falar isso aqui para vocês, mas espero que tenham compreendido, tá? Mas eu quero mostrar para vocês que do trecho que sai da caixa sifonada até o último trecho, que é interligado à tubulação que sai do vaso sanitário, esse trechozinho aqui é o mais fácil de entrar gases no interior da edificação. Então aqui eu devo ter outra tubulação que amenize, né, os gases gerados no interior dessa tubulação. Essa tubulação nada mais é que a ventilação. Então você percebe-se que foi colocado um T aqui e do T foi extraído uma tubulação que vem para dentro dessa parede, né? E ele vai subir diretamente para cima do telhado ou do meu terraço, tá? Então aqui eu tenho um ramal de ventilação e aqui eu tenho uma coluna de ventilação. Essa coluna vai ser ligada para cima do meu telhado ou para cima do meu terraço. Vai ser transportado para cima, levar os gases para cima da minha edificação para ser dissipado na atmosfera, ok? Aqui em planta baixa. Vamos entender um exemplo 2, como é que funciona a tubulação de um pavimento térreo, quando eu não tenho mais de um pavimento. Ah, mas quando é que eu sei quando é que é pavimento térreo? Porque aqui a tubulação que sai do vaso sanitário, ela vai ser ligada diretamente aonde? Caixa de inspeção. Percebe-se que eu não tenho mais nenhum tubo de queda, só tenho caixa de inspeção. E a caixa de inspeção ela só pode ser localizada no solo, não pode ser localizada no pavimento superior. Então vamos entender, olha, tubulação que sai do vaso sanitário vai para onde? Diretamente para a caixa de inspeção, né? Eu tenho que ter uma caixa de sifonada, que é o desconector, que serve para absorver os esgotos gerados pelo chuveiro e pelo meu lavatório, né? A saída dela vai ser interligada aonde? A tubulação que sai do vaso
sanitário. Esse trechozinho aqui vai estar poluído, não vai? Vai ter a presença de gás ou inseto no interior dessa tubulação. Esse local aqui é o mais fácil de sair mau cheiro para o interior da edificação. Então, para aliviar, né, esse processo, eu tenho que ter o que? A colocação de uma ventilação. Então, faço a colocação a partir desse trecho, ó, do trecho que sai da caixa sifonada até o que é interligado ao tubulação do vaso sanitário. Então, nesse trechozinho aqui, eu tenho que ter um tubo de ventilação, porque os gases que tentar voltar aqui vão ser direcionados pelo tubo de ventilação para cima do telhado para ser dissipado na atmosfera. Então, Cleberson, então todo o ambiente de uma instalação de esgoto, seja ele cozinha, banheiro, área de serviço, deve ter um tubo de ventilação? Sim, pessoal, é essencial que todo o ambiente que dispõe de uma instalação sanitária, ele venha apresentar um tubo de ventilação. Normalmente esse tubo de ventilação ele é colocado a partir da saída do desconector, porque é o ponto mais frágil, o ponto mais fraco de se adentrar gás no interior da minha edificação. Então já expliquei para vocês o que é coluna de ventilação. Nada mais é que uma tubulação vertical com parte superior aberta ou ligada a um barrilete. Vejamos o seguinte, pessoal, ó. Aqui eu tenho uma edificação que tem um telhado e percebe-se que eu tenho, né? Então aqui, nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho um telhado, né? Então você percebe que a coluna de ventilação aqui, ela tem um prolongamento acima do telhado. Esse prolongamento vai transportar os gases no interior da edificação para a atmosfera. Então a NBR 6180, né? 8160, perdão, ela especifica que essa altura deve ser maior ou igual a 30 centímetros, 0,30 metros, tá? Quando é para telhados. Quando é laje, né, laje de cobertura, ela também deve apresentar a mesma altura, tá? Quando é o terraço, já deve apresentar uma altura superior, maior ou igual a 2 metros, porque essa altura é porque existe pessoas, né, circulando em cima desse terraço. Então a pessoa não vai chegar e vai dar de cara com isso aqui, que o mau cheiro que sai pela tubulação vai entrar no nariz do sujeito, né? Então por isso a NBR especifica essas alturas mínimas aqui, tá certo? Aqui algumas observações que vocês devem dar uma olhadazinha aqui, ó. Observaçõezinhas fáceis, né? Não tem nada difícil, tá? Então um terminal de ventilação de esgoto tem a função de barrilete, protegendo o tubo de ventilação. Então vou só explicar para vocês aqui o que seria um barrilete. Um barrilete nada mais é que esse T posicionado na vertical, ó, tá vendo? Esse Tzinho posicionado na vertical, que tem a possibilidade de eu chegar e conectar outras tubulações, ó. Se eu quiser modificar essa tubulação de ventilação aqui. Então, quando eu tenho essa possibilidade desse T aqui posicionado na horizontal, é denominado como barrilete, porque eu posso fazer a extração de mais tubulações a partir dele, né? Lembrando que esse T em ambas as partes deve ser aberto, não deve ser fechado. Porque aberto, porque os gases vão sair por esses dois lados aqui, ó, tá? Então o terminal de ventilação, na maioria das vezes, é feito por essa cabeçazinha aqui, ó, tá? Então ele é posto, quando eu não coloco um barrilete, que é o T, eu coloco esse terminal de ventilação. Percebe que nas laterais, elementos vazados, elementos grelhados, né? Então os gases vão subir e vão sair para essas venezianas aqui, ó, por esse vazamento aqui. Na parte de cima é fechado por quê? Por conta da chuva, né? Quando vem a chover, não vem a entrar água dentro da minha tubulação. Eu tendo o T também, como o T é posto na horizontal, essa parte de cima não vai conseguir adentrar água, tá? Então por isso que é estrategicamente colocado na horizontal, tá bom? Tem a função de barrilete. Quando eu não faço uso do barrilete do T, eu faço uso de um terminal de ventilação, que protege o tubo de ventilação contra a chuva. Só para finalizar aqui, eu vou mostrar para vocês a evolução das instalações sanitárias, né? No primeiro exemplo aqui, nosso sistema só tinha apenas um único tubo de queda, sem sifão, né? Banheiros permanentemente invadidos pelo mau cheiro. Ó, tá vendo? O único tubo de queda, ó. Aí da bacia sanitária, que é o vaso sanitário, é ligado aonde? Tubo de queda.
banheira, tubo de queda, lavatório, tubo de queda, tanque de lavar, tubo de queda, pia de cozinha, tubo de queda também. Então, o mau cheiro, né, os gases gerados no interior dessa tubulação, ela não conseguiria voltar pelo vaso sanitário. Por quê? Porque o vaso sanitário tem um fecho hídrico próprio. Mas iria voltar pela onde? Pelo lavatório, né? Ou pela banheira, pela pia ou pelo tanque de lavar. Esses aparelhos sanitários, eles são mais vulneráveis à volta do mau cheiro. Então, quando se iniciou-se os sistemas prediais de esgoto sanitário, era feito dessa forma. Mas como tinha muito mau cheiro sendo gerado para o interior da edificação, foi colocado o sistema com 2 tubos de queda. Tá vendo? Um tubo de queda independente apenas para vasos sanitários, quando tivesse mais de um pavimento, e um tubo de queda para os outros aparelhos sanitários, seja ele lavatório, banheiro, pia de cozinha, tanque de lavar. Só que o mau cheiro gerado no interior da fossa sumidouro, ele tentaria voltar pelo tubo de queda do vaso sanitário. Ele não conseguiria retornar dentro da edificação pelo vaso sanitário. Conforme eu falei, o vaso sanitário tem um dispositivo próprio, seu fecho hídrico. Então ele iria retornar por onde? Pelo tubo de queda que era posto para os outros aparelhos, né? Lavatório, banheiro. Então o mau cheiro retornaria por aqui. Então a partir disso, teve-se a necessidade de colocar a ventilação no sistema de esgotos. Então percebe-se que o mesmo exemplo, ambos os tubos de queda foram colocados o quê? Tubo de ventilação. Então quando o mau cheiro voltasse por esse tubo de queda, quando ele fosse para o interior da edificação através das tubulações dos outros aparelhos sanitários, ele não iria mais, ó. O mau cheiro iria voltar e iria ser direcionado para onde? Isso mesmo, tubo de ventilação, que ia ser direcionado para a atmosfera, né? Então, a partir daí, teve-se projetos finais, todos os projetos agora, segundo a NBR 8160, com tubo de ventilação. Então, todo projeto, seja ele qual for, de finalidade sanitária, de esgoto, deve ter o quê? Um tubo de ventilação. Devo ter ventilação em toda instalação sanitária, tá? Pessoal, então é isso que eu queria mostrar para vocês. Tem alguns exercícios aqui propostos para vocês. Respondam e guardem no caderno de vocês. E eu só queria mostrar isso para vocês sobre o entendimento da ventilação num tubo nas instalações sanitárias. Então, a partir da próxima aula nós iremos iniciar o processo de dimensionamento para partir para a elaboração de um projeto hidrossanitário no AutoCAD, ok, pessoal? Então é isso, uma boa noite, até a próxima, fui. Só recapitulando aqui bem rapidinho, aqui eu só tenho um único tubo de queda, tá? Aqui eu tinha 2 e aqui eu tinha 1. Mas esse único tubo de queda ele é o que? Ventilado, ó. Porque o ramal que sai do vaso sanitário tem uma ventilação, né? O outro aparelho sanitário, que é o lavatório, tem outra ventilação. Banheira, uma ventilação, pia, ventilação e tanque, outra ventilação. É tudo ligado a uma coluna de ventilação. Assim eu não tenho mau cheiro no interior da minha edificação. Pessoal, então é isso. Abraços virtuais e até a próxima, viu?